David parou na entrada central do cemitério. R$ 120, disse David. A idosa lhe entregou 2 notas de R$ 100. Mas é demais, David protestou. Pegue tudo. Vejo que você é um bom homem e precisa disso mais do que eu, a idosa respondeu calmamente. Tudo bem, vá ver quem você quiser. Eu esperarei por você e te levarei de volta para a cidade, David acrescentou gentilmente. Você não precisa esperar por mim, a idosa disse, balançando a cabeça. Eu vou me virar sozinha. Senhora, você está louca, está tarde. Você vai passar a noite aqui? David perguntou. Não se preocupe, eles virão atrás de mim, a passageira respondeu, resmungando e abrindo a porta do carro. Você pode ir, Deus te abençoe. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. David estava passando por uma fase de azar. Embora, teoricamente, uma fase ruim seja frequentemente seguida por uma boa, isso não se aplicava a ele. Tudo havia começado a piorar para David há cerca de 1 ano, e infelizmente, as coisas só continuaram a piorar desde então. Inicialmente, David trabalhava como motorista há 10 anos em uma empresa de transportes de automóveis e estava em uma boa situação. No entanto, um novo chefe entrou e começou a fazer mudanças sob o pretexto de otimização. O chefe removeu algumas das rotas, deixando vários motoristas, incluindo David, desempregados. Apesar das oportunidades de encontrar um novo emprego, outra pessoa sempre parecia chegar lá antes de David. Como resultado, David começou a trabalhar como motorista de táxi. Embora houvesse muitos clientes, também havia muitos motoristas de táxi. Então, ele teve que trabalhar o dia todo, ou mesmo à noite, para ganhar o suficiente. A esposa de David, Christina, não gostava desse arranjo. Seu marido estava sempre na estrada e eles tinham pouco dinheiro. Embora ela resmungasse e chorasse às vezes, ela amava David. Felizmente, tudo estava indo bem na loja onde Christina trabalhava como caixa. David percebeu que essa não era uma situação normal e queria mimar sua esposa com presentes, fazer reparos em seu apartamento e ter um filho. Mas como ele poderia ter um filho quando estava sempre em estado de oscilação? Um dia, havia dinheiro no bolso e no outro, não tinha. Um dia, David estava parado na estação. Havia poucos pedidos porque, depois do ano novo, sempre havia menos passageiros. De repente, ele viu uma senhora andando em direção a ele da estação. Ela era pequena como um pássaro, com um chale velho na cabeça e vestindo uma jaqueta surrada. Querido, me leve ao cemitério, ela pediu. Surpreso, David abriu a janela. Ao cemitério, ele perguntou. Senhora, não é hora de ir para lá agora. Está escurecendo e não será barato. Está tudo bem, apenas me leve até lá, a mulher idosa respondeu calmamente. Eu tenho dinheiro. David apenas encolheu os ombros. Bem, o cliente é o rei, pensou. A mulher idosa não parecia louca, então ele concordou em levá-la. No caminho, David recebeu várias ligações de sua esposa, Christina. Ela perguntou quanto ele tinha ganhado naquele dia, pois precisavam fazer o pagamento do parcelamento da máquina de lavar no dia seguinte e estavam sem dinheiro. Christina também ligou para dizer que a casa deles estava sem mantimentos e que ela só receberia seu salário em 1 semana. Às vezes, ela ligava apenas para discutir e acabavam brigando. Talvez por desesperança, David se desculpou e prometeu trazer mantimentos e conseguir dinheiro para o pagamento. David estava deprimido e irritado, até mesmo com seu passageiro que estava sentado calmamente no banco de trás. A rota não estava próxima e já estava escurecendo. Por que ela tinha que ir ao cemitério? Ele obviamente teria que esperar por ela lá, apenas queimando gasolina. David parou na entrada central do cemitério. R$ 120, disse David. A idosa lhe entregou 2 notas de R$ 100. Mas é demais, David protestou. Pegue tudo. Vejo que você é um bom homem e precisa disso mais do que eu, a idosa respondeu calmamente. Tudo bem, vá ver quem você quiser. Eu esperarei por você e te levarei de volta para a cidade, David acrescentou gentilmente. Você não precisa esperar por mim, a idosa disse, balançando a cabeça. Eu vou me virar sozinha. Senhora, você está louca, está tarde.
Você vai passar a noite aqui? David perguntou. Não se preocupe, eles virão atrás de mim, a passageira respondeu, resmungando e abrindo a porta do carro. Você pode ir, Deus te abençoe. David apenas ergueu as sobrancelhas em surpresa. Quem viria atrás dela? Nesse momento, um cliente regular ligou para ele, pedindo que ele fosse com urgência. David parecia confuso enquanto observava a figura curvada se afastando do portão. Ele se perguntava se alguém viria buscá-la, como ela havia dito. David colocou as notas no bolso interno de sua jaqueta e deixou o cemitério. Durante a próxima hora, ele conduziu seu cliente regular a negócios e fez outra boa viagem. Seu humor estava visivelmente melhorando e ele estava prestes a ganhar bastante dinheiro naquele dia. Quando finalmente teve um tempo livre, ele tirou o dinheiro para contá-lo e foi atingido por um choque. As notas da velha pareciam estranhas para ele. Como ele não percebeu isso no começo? Aparentemente, ele estava confuso, por isso estava distraído. David deu uma olhada mais de perto e ficou furioso. A velha o havia enganado, não eram notas reais. A velha bruxa pregou uma peça nele, e ele ficou preocupado com ela sobre como ela estaria no cemitério em uma noite gelada de inverno. Ele se sentiu um tolo, mas decidiu que não deixaria isso passar. David decidiu ir ao cemitério, talvez a velha ainda estivesse lá. Embora as chances fossem mínimas, David estava movido pela raiva. Ele queria encontrar a velha e repreendê-la por sua piada de mau gosto. Ele chegou ao cemitério. Suas emoções diminuíram um pouco, e David apenas balançou a cabeça. Por que vim até aqui? Aquela velha obviamente já deve ter saído, ele pensou. David estava prestes a voltar quando, não muito longe, à luz da lua perto de uma cruz, ele notou algum movimento. Arrepios involuntariamente percorreram seu corpo, mas ele descartou suposições mais fantásticas. De repente, um pensamento surgiu na cabeça de David. Ele se lembrou de seus medos de infância e se perguntou se a senhora idosa era um fantasma. Afinal, ele tinha ouvido muitas histórias em sua vida sobre pessoas mortas entrando em contato com os vivos e depois retornando ao cemitério. David balançou a cabeça, como se estivesse afugentando todos os seus medos. Ele era um homem adulto, não deveria ter medo de algumas histórias assustadoras. Provavelmente, a senhora idosa simplesmente não sabia como era o dinheiro real e ficou confusa. Ou pior ainda, ela estava louca e tinha vindo se sentar nos túmulos de seus parentes. Se ela congelasse, ele seria involuntariamente responsável pela sua morte, uma vez que a havia trazido. Esses argumentos pareciam convincentes para David. Ele saiu do carro e caminhou resolutamente em direção ao cemitério. O silêncio da noite e a luz sombria da lua deslizavam ao longo do único caminho liberado que David percorreu, olhando para a escuridão para o lugar onde ele tinha visto alguma sombra 5 minutos antes. David parou, indeciso. Pegadas se desviaram do caminho, enterradas em uma deriva de neve profunda. Aparentemente, a senhora idosa tinha passado por ali. Mas onde ela estava? Caramba, David disse baixinho. Onde ela foi? Se eu a encontrar, não sei o que vou fazer com ela. De repente, a nuvem que cobria a borda da lua navegou mais longe pelo céu escuro e o cemitério foi inundado por uma luz amarela. Então, David viu a senhora. Ela estava sentada a 50 metros de distância, encostada em algum monumento. Ei, senhora, David gritou. Você está viva aí? Ouvindo uma voz humana, a senhora estremeceu e se virou. Apertando os olhos cegamente, ela tentou ver quem estava chamando por ela, mas a geada já estava fazendo seu trabalho, e portanto, seus lábios não obedeceram, suas mãos e pés congelaram. David ficou com raiva e subiu na deriva de neve. A neve estava mais do que na altura dos joelhos. David alcançou a idosa e tocou no ombro dela. Ela olhou para ele e tentou dizer alguma coisa, mas seus lábios apenas se moveram silenciosamente. David não sentiu raiva da velha, ele até sentiu pena da pobre mulher. O que poderia ter acontecido para ela decidir congelar no cemitério? David examinou de perto a inscrição no monumento. Era o túmulo de uma mulher de cerca de 40 anos, talvez um parente da idosa ou mesmo sua filha, pensou David. Sinto muito, mas você não vai para o túmulo por nada, você ainda me deve, disse David, antes de pegá-la e arrastá-la através da neve. A idosa não falou, mas tremia e lágrimas escorriam pelo seu rosto. No carro, David serviu um pouco de chá quente de uma garrafa térmica.
Depois de cerca de 5 minutos, a mulher se sentiu um pouco melhor. Por que você veio aqui? Ele sussurrou. Eu te disse para não me seguir, ela respondeu. Você está brincando? David sorriu. Primeiro, eu não conseguia tirar da cabeça que deixei uma velha no cemitério com este frio. E em segundo lugar, você me enganou. Sim, sinto muito, ela respondeu calmamente. Mas ninguém ia vir atrás de mim e eu decidi ficar aqui ao lado da minha filha. Você quer congelar? David perguntou bruscamente. A idosa baixou os olhos e acenou com a cabeça. O que aconteceu na sua vida que fez você decidir fazer algo assim? David perguntou. Vamos embora, a senhora não pode morrer aqui, já que me deve. Você me deu dinheiro falso. Que dinheiro falso? Engasgou-se a senhora idosa. Não pode ser. Você deve ter se confundido, eu te dei o dinheiro pela bondade do meu coração, até mais do que você pediu. Pela bondade do seu coração, David ficou com raiva. Chega, vamos à polícia. Deixe-os lidarem com você lá. Não, não, soluçou a velha. Eles vão me levar de volta para a casa de repouso novamente e eu não posso ficar lá. É melhor me deixar aqui. Eu quero morrer ao lado da minha filha, estou pronta para isso e quero isso. Quanto ao dinheiro, me desculpe se eu trapacei, não foi por maldade. Aqui, pegue isso, não é caro, mas ainda vale algo. Ela tirou do bolso uma corrente de prata com um pingente em formato de anjo. Esta corrente pertencia à minha filha, Sarah, disse a mulher, enxugando as lágrimas. Eu dei a ela quando ela estava na escola. Depois da morte dela, ficou comigo desde então, mas agora eu não preciso disso. Ela estendeu a corrente com a mão, lágrimas trêmulas escorrendo pelo seu rosto. David sentiu uma pontada no peito. A idosa não parecia mentirosa. Ele colocou a corrente de volta no bolso dela. Esqueça o dinheiro, disse ele. Acredito que você não quis me enganar. Provavelmente, você mesma foi uma vítima do engano. Conte-me sobre você. Qual é o seu nome? Meu nome é Maria do Nascimento, a mulher respondeu calmamente, apertando a corrente contra o peito. Depois que minha filha e meu genro morreram, eu tenho vivido em uma casa de repouso, mas era insuportável lá. Então, decidi resolver o problema com minhas próprias mãos. Por que era insuportável na casa de repouso? David perguntou, olhando pensativamente para a senhora Maria. Balançando a cabeça tristemente, ela começou a contar sua história. A senhora Maria viveu no interior a vida toda. Seu marido morreu quando ela era jovem e ela criou sua filha, Sarah, sozinha. Sarah era inteligente e bonita e se formou na faculdade na cidade, onde conheceu seu futuro marido. Eles eventualmente se casaram e a senhora Maria orava todos os dias para que a felicidade não saísse da casa da filha. Sarah e Michael tiveram uma vida boa juntos, mas uma decepção foi que eles não puderam ter filhos. No entanto, eles eventualmente se acostumaram à ideia de que viviam apenas um para o outro e continuaram a se amar, acontecesse o que acontecesse. Quando a saúde da senhora Maria começou a deteriorar, sua filha a trouxe para morar com ela na cidade. A senhora Maria viveu com a filha e o genro por 2 anos e tudo foi normal. Porém, um acidente terrível ocorreu. Sarah e Michael estavam de férias, e em uma estrada sinuosa, o ônibus em que viajavam caiu em uma ravina. Muitas pessoas morreram, incluindo Sarah e Michael. A senhora Maria enterrou sua filha e genro por conta própria, uma experiência difícil e dolorosa. Mas ela conseguiu se controlar e cuidar de tudo o que precisava ser feito. Depois do funeral, a senhora Maria ficou sem forças, quando uma jovem apareceu no apartamento, alegando ser filha de Michael e reivindicando todos os direitos ao apartamento. A senhora Maria não discutiu, pois a garota realmente se parecia com seu falecido genro. Descobriu-se que Michael tinha um testamento assinado por ele, indicando que as coisas não estavam bem entre ele e a filha da senhora Maria. Não estava claro se Sarah sabia sobre sua filha ilegítima. A senhora Maria decidiu ir para uma casa de repouso. Ela ligou para o escritório social e foi informada de que havia apenas uma vaga. A casa de repouso era comum, mas a senhora Maria, sendo uma mulher do campo acostumada a viver de maneira simples, não precisava de lugares luxuosos. A senhora Maria teria ido para sua cidade natal, mas ela havia vendido a casa. Por isso, sua única opção era ir para a casa de repouso. No entanto, logo a senhora Maria percebeu que a casa de repouso, chamada de casa de misericórdia apenas no papel, era na realidade como uma prisão comum.
Os moradores eram liberados para passear estritamente dentro do cronograma, mal alimentados e recebiam apenas os medicamentos mais baratos. Além disso, 75% de suas pensões eram tomadas para cobrir os custos de vida. Os idosos não perguntavam para onde o dinheiro estava indo porque temiam o diretor, que agia como um ditador. Circulavam rumores de que o diretor costumava ser chefe do sistema penitenciário e administrava a casa de repouso como uma prisão. A senhora Maria teve dificuldade em se adaptar à vida na casa de repouso e se arrependeu de ter concordado em ir para lá. Ela queria se transferir para outro lugar, mas não foi possível. Quando o diretor descobriu sobre seu desejo de transferência, ele a olhou de uma maneira que a deixou com medo. Então, o diretor começou a questionar quanto dinheiro os residentes tinham poupado dos 25% de sua pensão que haviam dado a ele. O diretor sugeriu que seria melhor trocar tudo por notas falsas, já que os residentes idosos não tinham onde gastar. Consequentemente, deram à senhora Maria aquelas notas falsas e ela, sem saber que algo estava errado com o papel, aceitou cegamente. Um dia, a senhora Maria se sentiu incrivelmente triste e questionou por que ainda continuava a viver. Ela não tinha parentes no mundo e nenhum lugar para gastar seu dinheiro. A gota d'água foi a morte de seu amigo, com quem dividia o quarto. O vizinho teve uma crise hipertensiva, e em vez de chamar uma ambulância ou administrar remédios, a enfermeira simplesmente colocou uma toalha molhada em sua testa. O vizinho morreu na manhã seguinte. Essa experiência levou a senhora Maria a contemplar a própria vida e questionar por que estava esperando a morte em uma gaiola na casa de repouso. Na manhã da inspeção da casa de repouso, os residentes idosos foram intimidados e avisados para não reclamar. Eles foram todos lavados e arrumados, e permitidos assistir TV no corredor. Os inspetores viram residentes idosos limpos e contentes assistindo filmes. Os idosos viram quão calorosamente o diretor cumprimentou os inspetores e então todos eles ficaram quietos, sentindo-se impotentes. A senhora Maria estava sentada no corredor da casa de repouso, olhando para a porta da frente e desejando que pudesse escapar. No entanto, era inverno lá fora e ela não tinha roupas quentes. Naquele momento, uma trabalhadora entrou na casa de repouso, tirou a jaqueta e o cachecol na entrada e foi para a cozinha. Os idosos ficaram sem vigilância por um tempo. A senhora Maria aproveitou a oportunidade, pegou as roupas da mulher e correu para fora. Depois de vestir a jaqueta e o cachecol, ela correu para o ponto de ônibus mais próximo. Os outros idosos observavam pela janela, como se estivessem abençoando-a. Pelo menos um deles escaparia. Por acaso, um ônibus parou bem na hora. A senhora Maria não pensou para onde ir, desde que fosse longe. Ela tinha dinheiro no bolso secreto do suéter, pagou a passagem e partiu para a estação de trem. A senhora Maria não sabia se estavam procurando por ela ou não. A idosa vagou pela estação, pensando que sim, a filha dela estava chamando por ela. Ela pegou um táxi para o cemitério, rapidamente encontrou o túmulo da filha, abraçou a lápide e sentou-se, esperando pelo seu fim. Sinto muito, Maria, disse David no final da história dela. Eu te dei o dinheiro pela bondade do meu coração e não sabia que era falso. Eu já entendi, David respondeu, pensando mal-humorado sobre o que ele tinha ouvido. O que eu deveria fazer agora? Claro, eu deveria ir à polícia, mas até que eles resolvam isso, eles vão mandar a senhora de volta para a casa de repouso, e se eles a punirem por fugir, não vai ser bom. A senhora Maria disse baixinho. Eu vou indo agora. Para onde? David ficou surpreso. De volta para minha filha. Ah, não seja boba, David exclamou e trancou as portas do carro. Você quer congelar? Ok, mas então vou me culpar pela morte de uma senhora pelo resto da minha vida. Isso não é justo comigo. Está decidido, você vem comigo. Para onde? A senhora Maria murmurou com medo. Para minha casa. Você vai descansar e voltar a si. Essa decisão veio espontaneamente e foi a correta. David decidiu que a senhora Maria passaria a noite em sua casa, e pela manhã, eles teriam que chamar a polícia. No entanto, ele não a deixaria ir a lugar nenhum até que ela fosse colocada em uma casa de repouso adequada. Como sua esposa reagirá a isso? A idosa perguntou, confusa. Ela reagirá normalmente, David acenou para tranquilizá-la. Cristina às vezes gosta de brigar, mas supera isso rapidamente. Ela vai entender. Quando Cristina viu seu marido com a senhora Maria, ficou sem palavras. Mas David a levou para a cozinha e explicou a situação.
Então você quer que ela mora conosco? Cristina ficou indignada. Só por um tempinho, até que a polícia resolva tudo. Eu senti pena da velha, David explicou. Cristina sorriu e pensou. Bem, deixe-a passar a noite e depois veremos. A senhora Maria estava parada no corredor, percebendo que ela não era bem-vinda ali. Senhora Maria, você não me reconhece? Sou Cristina Damasceno, filha de Rita e Carlos da nossa antiga cidade. É você? A idosa perguntou e Cristina assentiu. Então foi a vez de David ficar sem palavras e não entender nada. Enquanto as mulheres se abraçavam, descobriu-se que a senhora Maria era da mesma cidade que sua esposa. A idosa morava ao lado dos pais de Cristina. Então, finalmente, o gelo derreteu. Cristina aceitou calorosamente a senhora Maria, lhe deu uma bebida, a ajudou a tomar banho e depois a colocou para dormir na sala. Então, ela ligou para seus pais na cidade do interior. Quando descobriram o que sua pobre vizinha tinha passado, imediatamente pediram a David para levá-la para eles. Embora a casa da senhora Maria tivesse sido vendida há muito tempo, havia várias casas vazias no local. Todos ajudariam a senhora Maria a se estabelecer. Enquanto isso, ela ficaria com eles. Pela manhã, Cristina contou à idosa sobre a oferta de seus pais. A senhora Maria pensou sobre isso e concordou. David a levou para lá, mas antes disso, eles foram à polícia, onde a senhora Maria lhes contou em detalhes o que estava acontecendo na casa de repouso. Algum tempo depois, uma auditoria em grande escala da casa de repouso começou. Muitas violações e crimes foram revelados. A investigação conseguiu provar que o diretor estava envolvido em enganar os idosos. Ele foi preso, e em sua maioria, a equipe da casa de repouso foi alterada. Agora, os idosos viviam decentemente, sem vestígios de seus passados temerosos. No entanto, a senhora Maria não voltaria de qualquer maneira. A má fase de David finalmente acabou. Um dia, ele deu carona para um homem que acabou por ser um figurão. Ele gostou da direção e do comportamento de David na estrada e lhe ofereceu um emprego como motorista pessoal. O salário era 3 vezes mais do que ele ganhava como taxista. Claro que David aceitou a oferta. Você acredita que recompensas boas vêm para quem pratica o bem? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.